Estenda sua mão para lá, amém? Pai, nós te glorificamos, Senhor, por essa geração. Pai, pedimos ao Senhor a cobertura do teu sangue sobre eles, que o Senhor os santifique, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, Senhor, de todo mal. Usa eles, ó Deus, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Abençoa cada professor que vai estar ali ministrando a sua palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Marcelo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, nos apresentou. Obrigado, Senhor, porque, ó Deus, o coração dele, Senhor, está na tua presença, a família, a casa. Usa, Senhor, a mente, usa o coração. Usa, Senhor, o que o Senhor tem depositado dentro do desse vaso precioso. Ó Deus, que cada um aqui, Senhor, esteja receptivo à tua palavra. Ó Deus, que cada pessoa aqui seja terra, ó Deus, produtiva, em nome de Jesus. Ó Deus, seja com ele, em nome de Jesus. Amém. Boa noite para todos, amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Marcelo, né? Sou da cidade de Capistrano, ali no maciço de Baturité, e é uma alegria poder estar aqui com a amada igreja. Aleluia. Irmãos, eu estou aqui com a minha esposa, né? Pastora Lili, a Rebeca, a Maria Ellen, nossa filha mais velha, ficou com a minha sogra, né? A mãe da Lili, não pôde estar conosco aqui, mas estamos aqui para estar nessa comunhão junto com cada um dos meus irmãos, amém? E também tendo essa oportunidade de poder estar trazendo aqui aquilo que Deus de fato tem colocado ao meu coração para essa noite. Eu não tenho um texto em específico para trazer, mas eu tenho vários versículos onde nós vamos estar aqui falando e trazendo aquilo que Deus tem colocado ao meu coração, aonde eu creio muito que precisa ser a necessidade que o povo de Deus precisa entender para compreender que só venceremos se de fato a palavra do Senhor ela estiver depositada e guardada no nosso coração. Amém? Não há vitória, não há bênção, não há salvação, não há libertação, se não for pela a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Então a minha oração é que a gente possa ouvir, entender e obedecer, amém? Você pode até dizer para você mesmo: eu preciso ouvir, entender e obedecer. A gente escuta e até entende. A dificuldade está em obedecer. Entre ouvir, entender e obedecer, existe entre essas coisas a nossa vida, as nossas lutas, as nossas realidades, existe o reino espiritual, e tudo isso entra em conflito com a realidade da palavra de Deus, que gera na mim e na sua vida fé para perseverarmos, não somente de pé e vindo para a casa do Senhor, mas de pé e permanecendo na presença do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor ela vai nos dizer no livro de Romanos, no capítulo de número 10 e no versículo de número 17, que a fé ela vem. A fé ela vem, ela chega até nós, ela vem até nós, mas ela vem por intermédio de ouvirmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É assim que a fé é reproduzida na nossa vida, quando nós entendemos que esta palavra ela vai nos dar sustento para podermos prosseguir em meio à nossa caminhada cristã, que é uma caminhada aonde o rumo dela dará-se na vida eterna, no reino de Deus. Todos nós estamos aqui, temos vários conflitos,
várias verdades, várias situações que, por incrível que pareça, e por mais tola que possa ser, querem roubar aquilo que a palavra ela reproduz dentro de cada um de nós. Por isso que o salmista ele diz no livro de Salmos, no capítulo de número 119, onde o salmista falou, e eu já falei hoje à noite aqui, que eu devo escutar e guardar essa palavra aonde? No meu coração. Por que no coração? No livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, a Bíblia vai nos ensinar ao ponto de entendermos de tudo aquilo que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração, porque é daqui que procedem as saídas da nossa vida. Nós devemos guardar as nossas emoções, porque dependendo das emoções e dos sentimentos que nós temos, isso pode ir contra a verdade daquilo que estamos aprendendo, contra a verdade daquilo que Deus, ao querer que venhamos a escutar, venha produzir na minha vida e na sua vida essa fé verdadeira, essa fé genuína, essa fé que é um dom de Deus, essa fé que produz maturidade em meio às calamidades da vida, em meio às dificuldades da vida. Tanto é que no livro de João, no capítulo 10 e no versículo 4 e 5, acerca do ouvir, a palavra vai nos dizer assim: e quando tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas. Ou seja, o Senhor está na frente e as suas ovelhas estão seguindo a Ele. E aqui continua dizendo: e as ovelhas o seguem por conta de um motivo, porque elas conhecem a sua voz. E no versículo seguinte, ele nos diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Por quê? Porque não conhecem a voz dos estranhos. Ou seja, ouvir e seguir, ouvir e não seguir. Perceba uma coisa nesses dois versículos, que tanto a voz do Senhor é ouvida, como a voz do estranho também. A questão é que eu devo entender e discernir que voz eu estou escutando, ao ponto de reproduzir na minha vida ações e atitudes. Você concorda comigo? Que aquilo que a gente escuta reproduz atitudes na nossa vida, reproduz pensamentos, nos influenciam, nos motivam a fazer coisas. Se eu te destratar, falar mal de ti, lhe xingar, isso vai fazer você ter um tipo de atitude em relação à minha pessoa, sim ou não? Por mais que você seja crente, por mais que você seja lavado e remido no sangue do Senhor, isso vai gerar algo ruim dentro de você, sim ou não? Isso vai gerar algo que pode criar uma raiz de amargura. Por isso que a palavra diz, e eu repito novamente, em Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarda-se o quê? Cuidado com as suas emoções, cuidado com o que você anda sentindo através daquilo que você anda escutando. Precisamos entender através desses dois versículos que nós falamos aqui em João 10, 4, 5, que ouvimos tanto a voz que devemos seguir, quanto ouvimos a voz que não devemos seguir. Ou seja, o que é necessário para discernir essa voz? Eu consigo ter o discernimento de uma voz para com a outra. Vocês estão entendendo? Eu consigo ter o discernimento de uma voz para com a outra quando eu venho o dia de sexta-feira para cá, para poder passar pelo ensinamento da palavra que está sendo dita aqui nesse lugar. Você pode dar um amém? Porque a palavra, ela vai reproduzir em mim e você discernimento de espírito. O que é Deus e o que é o diabo.
e o que sou eu. Por que eu? Porque eu escolho entre uma e a outra. Eu acho, eu penso e eu faço. Não, eu creio, eu obedeço e eu vivo. É isso que deve ser. Então é necessário a gente ter um entendimento que eu preciso discernir essas vozes pelo ensinamento da palavra. Ou seja, eu vou reconhecer a voz de Deus quando eu passar a conhecer a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai testificar o Espírito Santo e o espírito do mundo, o espírito do mal, o espírito do engano. Olha o que a palavra do Senhor ela vai nos dizer na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1 e no versículo de número 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. A palavra está nos dizendo e nos assegurando que esse livro nunca foi escrito por vontade minha, sua, de Paulo, de Pedro, de Jeremias, não. Isso foi reproduzido pela vontade de Deus e dada a homens santos pelo Espírito Santo de Deus. Então você precisa ter a compreensão, irmãos, de que para as coisas darem certo na nossa vida, não a questão de dar certo referente a coisas materiais, mas a questão de dar certo diante do homem de Deus que Deus quer gerar em você, e diante da mulher de Deus que Deus quer gerar em você, diante daquilo que o mundo também quer gerar em mim e em você. A palavra ela quer criar em mim e você um homem forte, uma mulher forte, mas segundo a palavra de Deus. Quem lembra de Eva e Adão? Adão e Eva. Deus criou tudo para eles e os permitiu viver ali naquele jardim. E Deus deu-lhes uma palavra acerca de uma árvore, para que eles não comessem daquela árvore. Sim ou não? Adivinha o que foi que eles fizeram? Eles comeram. Ou seja, eles tinham o conhecimento, mas infelizmente o conhecimento ele não vai ter efeito se não houver obediência a esse conhecimento. Você compreende o que está sendo dito? A palavra de Deus ela é inspirada pelo próprio Senhor e dada a homens santos. E hoje ela faz parte da nossa vida diária. Ela é o pão de cada dia de cada um de nós aqui, para que possamos viver na fé desta palavra, para vivermos essa fé enquanto caminhamos com essa palavra. Você entende o que está sendo dito? Você compreende o que está sendo falado? Quem lembra de Caim e Abel? Os dois foram ao culto, ofereceram as suas ofertas, e Caim saiu do culto com raiva. Deus, vendo a raiva em seu interior, Deus falou com Caim, mesmo ele com raiva. E Deus disse para ele: domina esse sentimento. Adivinha o que foi que Caim fez? Não dominou aquele sentimento. Ou seja, ele tinha o conhecimento, mas só o conhecimento não foi suficiente para reproduzir o que ele tinha que reproduzir pelo entendimento, a obediência daquilo que Deus falou com ele. Você está entendendo, irmãos, o que está sendo dito aqui? Eu estava conversando com Deus aqui, eu disse: Deus, eu quero muito sentir a tua presença aqui. Mas na medida que eu não conseguia sentir a presença do Senhor,
Eu disse para Deus assim: Pai, sentindo ou não sentindo, eu preciso ter o entendimento que enquanto eu não sinta, eu preciso continuar caminhando, obedecendo a sua palavra. Você entende isso, irmãos? Porque nós estamos vindo para a casa do Senhor atrás de sentir. Mas nós temos que ter um entendimento de que nós estamos aqui, sentindo ou não sentindo. Temos que ser obedientes à palavra que está sendo ensinada. Você compreende isso? Vem uma palavra agora ao meu coração, que é aquela palavra que está escrita lá no livro de Mateus, aonde várias pessoas vão se apresentar diante do Senhor e vão dizer assim: eu fiz isso e eu fiz isso em teu nome. E o Senhor dirá: eu não conheço você. Eu quero chamar a sua atenção para uma situação tão perigosa que essas pessoas estão passando, e a gente pode estar passando e não está percebendo. É que a gente pode estar andando no caminho do Senhor, mas sem o Senhor. Você compreende isso, irmão? A gente pode estar recitando a palavra do Senhor, mas sem o Espírito da palavra que reproduz poder em nós, e que reproduz poder sobre aqueles que chegam perto de nós. Você compreende isso? Então, o que é isso? Eles estão vivendo com um ponto cego em sua vida. Eles estão apenas se valendo do conhecimento e não da obediência a essa palavra. Eles estão vivendo segundo as suas razões e as suas justiças. Me vem outro versículo agora à mente, que é o texto que nós usamos para a nossa Santa Ceia, aonde o apóstolo Paulo ele diz assim: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos Ou seja, eu jamais vou me condenar. Afinal de contas, eu sou um homem bom. Afinal de contas, eu estou sofrendo, mas eu sou vítima. Mas quando nós somos exortados, diz a palavra, para não sermos condenados junto com o mundo. Ou seja, essa palavra é uma palavra que vai garantir a você uma caminhada com Cristo, independente do que você esteja passando, independente do que você esteja enfrentando, independente do que você esteja escutando, independente do que estejam dizendo ao seu respeito. O que você, eu, nós que estamos aqui, precisamos entender que essa palavra é a palavra de Deus. Compreende isso, irmãos? E essa palavra, ela tem o poder de, mesmo que um homem morra pobre, mas ele será levado ao céu se ele viveu segundo o que está escrito. Mesmo que um homem cheio de enfermidades, que não foi curado, mas que viveu segundo o que está escrito, terá acesso ao céu. Você compreende isso? Não é acerca do que possuímos ou do que não possuímos, porque Paulo mesmo disse em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me... Mas ele era fortalecido principalmente quando ele estava passando por dificuldades. Tanto é que lá no livro de Coríntios ele vai dizer: eu vou sentir prazer então, já que a tua graça se aperfeiçoa na minha fraqueza. É nas lutas, é nas dificuldades, é nas injúrias, é nas calúnias, é nas perseguições.
eu vou sentir prazer nisso. Por quê? Porque quando eu estou passando por isso, vivendo de forma onde o evangelho, ele não está sendo blasfemado, ele não está sendo, sabe, de uma certa forma por mim ignorado, o poder de Deus é aperfeiçoado na vida de pessoas assim, que mesmo em dificuldade, eles estão procurando viver o que está escrito. O que está escrito. Por isso eu preciso entender que aquilo que eu escuto, eu preciso entender para obedecer. Tem pessoas que entendem aquilo que escutam. É como a parábola do semeador. Tem aqueles que escutam e não entendem. É a semente que caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram. A explicação é: o diabo veio e roubou aquilo que foi semeado no coração. Aí depois vai falar mais duas, que é mais duas sementes que caíram no meio dos espinhos e outra que caíram no meio das pedras, associando uma delas sobre a perseguição por conta da palavra. A pessoa não suporta a perseguição por conta da obediência dela à palavra, ela começa a ser perseguida e aí ela deixa de ser obediente à palavra, porque não teve raiz profunda. Veio o sol e entre as pedras, se não me falha a memória, são sobre as riquezas, as seduções. A pessoa escuta, vem para o coração, mas ela atenta a sua mente àquilo que ela pode possuir e não aquilo que ela pode ser. Você compreende isso? Deus não está interessado naquilo que nós podemos possuir, embora Ele possa nos dar, mas o interessante é que se Ele me der sem eu ser, logo Ele vai me dar e eu vou perder. Agora, se Ele me der eu sendo, aquilo que Ele vai me dar, eu vou fazer como a parábola do talento. Ele vai me dar 5, eu vou ganhar mais 5. Ele vai me dar 1 e eu não vou ter. Ele vai me dar 2 e eu vou fazer o quê? Eu vou investir. Compreende isso, irmãos? A palavra, ela precisa ser reproduzida na nossa vida, não somente em forma de entendimento, mas em forma de obediência sobre aquilo que se está entendendo. Compreende isso? Sim ou não? Vocês estão prestando atenção ou estão tristes? Amém, né? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Isso que você carrega no seu celular, nesse aplicativo, essas folhas que você carrega, que é esse livro, isso aqui é o poder de Deus sobre a sua vida. Isso aqui vai fazer você resistir no dia mau. Havendo feito tudo, você ainda fica firme. Senhor, fiz tudo. Aí o Senhor diz: agora fica firme. Amém? Senhor, fiz tudo. Senhor, estou fazendo tudo. Aí o Senhor vem e fica firme. Não adianta só fazer tudo, tem que ficar. Por isso que ele começa lá em Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. O que é o poder? É o Evangelho. É o que ele diz lá em Romanos 1, acho que 16. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Ele é o poder de Deus. Diga comigo: eu tenho nas minhas mãos o poder de Deus. Mas isso só se torna poder quando isso tem poder sobre a minha vida. Compreende isso? Olha o que diz a palavra lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3 e no versículo de número 12. Toda a escritura divinamente inspirada isso é uma afirmação. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar,
para redarguir, corrigir e para instruir em justiça. Por isso que lá em Mateus 6,33, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus só é vivida na terra quando eu coloco em prática essa justiça que eu estou aprendendo aqui. Amém? O advogado, quando vai advogar, ele fala sobre a justiça das leis da terra para poder advogar a sua causa acerca do réu que ele está. Sim ou não? Ou seja, o reino dos céus, a sua palavra, a sua vontade e essa justiça manifestada na terra, ela só pode ser manifestada na terra quando eu e você colocamos essa palavra em prática. Por isso que lá em Mateus 7, no Sermão da Montanha, a palavra vai nos ensinar que o Senhor assemelha um homem prudente quando ele escuta essas palavras e as pratica. A Bíblia está dizendo que esse homem que escuta e reproduz essa palavra, a casa dele está sendo construída sobre um fundamento, e esse fundamento é Jesus, o seu evangelho, a sua palavra, os seus escritos, a sua cruz. Nós temos que fundamentar a nossa vida sobre a palavra do Senhor. Amém? Na NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, esse mesmo versículo de 2 Timóteo 3,16 diz assim, olha que interessante, escute isso aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Entendeu aí, irmão? Quando você vê a palavra, que você lê ela, não é para você consertar o outro, é para você se consertar. Está entendendo? Você vê a palavra e a palavra faz você ver a você mesmo. Só que a gente tem o defeito de escutar a voz do diabo. Você conhece a palavra, está vendo, fulano não está vivendo, né? Fala para ele que ele vai para o inferno, tudo bem. Mas só que isso evidencia na sua vida uma autoridade autoritária de achar que pode alguma coisa só porque conhece a palavra, mas sem exercer a misericórdia. Compreende isso? Eu sei que cada caso é um caso, mas não adianta ter o conhecimento sem viver com o Deus que nos faz viver em novidade de vida. Diga comigo, quando eu leio a palavra, essa palavra diz muito mais ao meu respeito do que o outro. Por isso que a palavra diz que nós somos o quê? A luz. E não se pode colocar embaixo, mas se coloca em cima. Para quê? Para que todos vejam a luz. Porque essa luz reflete a glória de Deus. Essa luz reflete o evangelho do Senhor. Essa luz reflete os escritos da palavra. Essa luz reflete o próprio Cristo Jesus. Essa luz, ela não pode ser escondida, porque Cristo quer que ela apareça. E ela só vai aparecer quando nós obedecermos de fato essa palavra. Quando ela de fato fizer efeito em primeiro lugar na minha vida. Quem lembra da tentação de Jesus? Todo mundo lembra, né? Pelo amor de Deus, né? Lá em Mateus 4,4, depois de 40 dias, Jesus tem o quê? Fome. O diabo vendo uma necessidade de Jesus Cristo, aparece em meio àquela necessidade, àquela situação, e diz assim: se tu és o Filho de Deus, se tu é crente mesmo, se tu é lavado, remido, tá entendendo? Pega essa pedra aí e transforma ela em pão. Qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Cristo reproduziu o que está escrito lá em Deuteronômio. Ele só falou o que estava escrito lá no livro de Deuteronômio. Compreende isso? Agora, por que Cristo ele repreendeu ou falou segundo a palavra? Porque ele entendia, Cristo, que ele tinha um propósito nessa terra. Por isso ele não se deixou ser influenciado por uma necessidade que ele tinha, ao ponto de ceder àquela tentação e fazer o que aquela voz quisesse que ele fizesse. Jesus teve fome, mas ele resistiu. Ou seja, tentação, ele resistiu por conta do propósito. Jesus tinha um propósito: ir até a cruz para nos redimir dos nossos pecados. Você tem um propósito? Você tem um chamado? Às vezes a gente fica naquela, né? O pessoal diz que eu tenho um chamado, mas eu não sei qual é o meu chamado. Vamos lá. Marido, esposa e adultério. Tentação: marido, esposa, adultério. Propósito: marido, esposa, fidelidade. O marido tem um propósito de ser fiel à sua. Ele está reproduzindo a obra de Deus no primeiro ministério dele: fidelidade à sua esposa. Sim ou não? É o propósito desse homem. Tentações virão, pratos virão, olhares virão, vozes virão, mas o meu propósito é ser fiel. E se eu for fiel, quando a voz vir, naquele momento do memorial, tá entendendo? Aí eu fujo de toda aparência do mal, porque está escrito que eu tenho que fugir da aparência do mal. A aparência do mal pode até vir bonita, mas é do mal. É do mal. Compreende isso? E isso a gente vai aprendendo e reproduzindo o propósito que nós temos como esposo, como esposa. O trabalhador, o seu patrão, e roubar, a tentação. O trabalhador, o seu patrão, e ser honesto. Esse é o propósito. Porque muitos estão ministrando, mas não estão vivendo o propósito de ser fiel a essa palavra. Quando nós vivermos o propósito de ser fiel a essa palavra, não vai ser difícil que as pessoas vejam Deus na nossa vida. Aqui nesse lugar, existem pessoas que pregam melhor do que eu, muitas vezes. Mas se o poder de Deus estiver nisso que eu estou falando, isso vai reproduzir na sua vida consciência cristã, para você desenvolver o que é certo diante daquilo que está errado na minha e na sua vida. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que compreender. Que aquilo que escutamos deve reproduzir uma mentalidade cristã para a gente corrigir aquilo que está errado na nossa vida. Compreende? Compreende? Pai, filho e desonra, tentação. Propósito: pai, filho e honra. O filho tem um propósito de honrar os seus pais. Então o nosso propósito nessa terra, o nosso chamado nessa terra é ser fiel à palavra de Deus. E quando formos fiéis a esses escritos que estão aqui, o poder de Deus vai ser manifestado, sem você
pregar a palavra, sem você falar a palavra, mas isso vai ser manifestado porque você está vivendo a palavra, aleluia! Você está só vivendo a palavra. Pastor Manuel está ali rindo ali, eu acho que é por causa do grito, né, pastor? É porque tem hora que eu me empolgo, eu acho que eu estou lá no Capistrano, sabe? Aí eu grito, né? Tá entendendo? Mas eu estou tentando ser contido aqui. Só as escrituras, nada mais. Amém? Só a palavra, nada mais. Mas se eu perder um pouco a linha aqui, dá glória, amém? Dá glória, dá aleluia, porque não é para mim, é para Ele. É para Ele. Compreende isso? Outra palavra me vem aqui à memória. Vou até abrir. Josué 1:7. Bota aí. Eu acho legal, às vezes eu vejo aquelas pregações, né? Aqueles pastorzão. Bota aí. Josué 1:7. Precisa não, amado, é só brincadeira. Mas Josué 1:7 diz assim, ó. Escute isso. Escute isso com temor e com responsabilidade. Eu falei aqui sobre sentir, não falei? Falei sobre sentir. Eu vou usar um exemplo aqui, viu, irmã? Lili. No relacionamento entre duas pessoas, nós queremos sentir o amor do outro em relação a nós. Sim ou não? Nós temos essa necessidade, para não dizer carência. Mas nós temos essa necessidade de sentir o amor do outro por nós. Só que a palavra do Senhor, ela vai me trazer ao entendimento que, independente de ter correspondido essa necessidade, eu preciso ser fiel com essa fidelidade, sentindo o amor dela para comigo ou não. Eu acredito nisso, porque não é a respeito daquilo que ela faz por mim, mas é a respeito daquilo que eu me torno diante daquilo que Deus quer que eu seja. Então diz muito mais respeito a mim do que a ela, e diz muito mais respeito a ela do que a mim. Porque enquanto eu não entender quem eu sou em Deus, eu nunca vou entender o que eu sou para ela. E enquanto ela não entender quem ela é em Deus, ela nunca vai entender quem ela é para mim. Lindo, né? Mas é mesmo. Se eu não entender quem eu sou em Deus, eu sou infiel a ela. Eu sou ignorante com ela. Eu distrato ela. Mas se eu entender quem eu sou em Deus, eu amo a ela ao ponto de me entregar por ela, assim como Cristo se entregou pela igreja. Não é assim que diz lá em Efésios, capítulo 5, a partir, eu acho, do versículo 22? Ela pode fazer raiva, mas eu não estou dizendo que ela faz, viu? Eu posso fazer raiva a ela, mas ela precisa entender em quem ela está firmada, quem é o solo rochoso que ela caminha, qual o princípio que rege a vida dela, qual a palavra e a voz que ela precisa trazer ao coração. Compreende? Porque diz muito mais, ou diz em primeiro lugar a fidelidade dela a Deus e depois a fidelidade dela a mim. Porque o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e ela amar o Marcelo em segundo lugar, né, não, irmãos? E vice-versa. Isso é palavra. Palavra da salvação. Estão na igreja católica não, né, irmão? Os irmãos se lembraram, né? Eu falei de propósito. Palavra da salvação. Né? Eu falei de propósito. Fui coroinha, irmão. Eu balançava o sino na hora da hóstia. Na hora da hóstia eu balançava o sino. Quero balançar o sino. Mas não é sobre isso, amém? A palavra Josué 1:7. Olha o que diz ali, ó. Vou mais para cá, ó.
tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que fazendo isso, prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O esforço aqui e o ânimo aqui é em praticar a palavra. É o que está escrito ali. Eu preciso ter ânimo para estar fundamentado sobre este princípio, manifestando esse princípio com as minhas atitudes e as minhas decisões. Que voz nós estamos escutando? Eu estou escutando a voz de Deus. Beleza. Qual tipo de atitude você vem manifestando? Você vem tendo? Aquilo que você faz diz muito ao respeito de quem você está escutando. Preste atenção nisso. Que convicção tão grande foi aquela que aquela mulher no poço de Jacó teve, ao ponto de largar tudo e sair desesperada, dizendo que tinha encontrado Jesus Cristo, o Messias, o Senhor. Que convicção foi aquela da mulher do fluxo de sangue, que ao escutar que Jesus ia passando, ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes. Que convicção era essa? Esse é o poder que nós temos que entender. Quando nós obedecemos a palavra, nós somos transformados por ela, de dentro para fora. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, eu acho que no versículo de número 16, ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Estou só o bagaço, mas a palavra está me sustentando. Está difícil, mas a palavra tem me feito caminhar, aleluia. Não está nada fácil, mas o Senhor é o meu refúgio e socorro, bem presente na hora da angústia. É sobre esse fundamento, é sobre essa palavra que nós temos que alicerçar a nossa fé e viver nela. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É isso que vai nos fazer ter vitória diante dos nossos sentimentos e diante dessas vozes que querem roubar a nossa coroa da vida, a nossa vida eterna, a nossa família, o nosso lar, a igreja brasileira, os fundamentos e os princípios do Senhor. Não é sobre o que estão dizendo ou achando, é sobre o que está escrito, está escrito, está escrito. É sobre o que está escrito, o que está escrito e o que está escrito. É sobre isso. Tiago diz: não seja ouvinte esquecido, mas cumpridor. É isso que ele diz. Não seja como a pessoa que não tem o conhecimento, que não tem o ensinamento, mas seja como a pessoa que obedece, que vive, que manifesta a palavra pelas decisões práticas e atitudes. É isso que o Senhor está querendo de nós nesses dias, porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias
as pessoas amontoariam para si doutores segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias vontades, segundo as suas próprias razões, segundo o seu próprio senso de justiça. Não, nós temos que nos unir e nos juntar para escutar a palavra da salvação, da vida eterna, a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho, a palavra de Mateus, a palavra de Marcos, a palavra de Lucas, a palavra de João, a palavra de Atos, a palavra de Romanos, a palavra de 1 Coríntios, 2 Coríntios, a palavra de Deus, Gálatas, Efésios, a palavra do Senhor, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, e aí vai até Apocalipse, porque o Senhor diz que João viu a cidade santa descendo, e ele lançou uma promessa que veio do céu para nós, que o Senhor limpará dos nossos olhos todas as lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais problema, porque as primeiras coisas se passaram, e Deus fará tudo novo. Para quem? Para aqueles que dão a promessa pela obediência a essa palavra, pelo sacrifício de Cristo Jesus ao seu povo. Aleluia, aleluia. Apocalipse 22 diz que qualquer que tirar qualquer coisa que seja dessa palavra, Deus tirará dele o fruto da árvore da vida. E qualquer que acrescentar alguma coisa, Deus acrescentará sobre ele as pragas contidas nesse livro. Então o que está escrito é suficiente. Eu não preciso de revelação além desta revelação. Aleluia. Amém? Eu não preciso. Eu só preciso da palavra. Senhor, fala comigo. Está aqui, aleluia. Senhor, fala comigo. Hoje é dia de culto, eu vou lá para a chave de Davi, aleluia. Eu vou para Guaramiranga dar uma volta. Tem culto de manhã lá na Refúgio Eterno, vou dar uma descidinha. É a palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Ouvir, entender e obedecer. Queria tanto lembrar de uma canção que eu esqueci. A Lili sabe o que é isso, esse negócio de eu esquecer. Eu fico lá na igreja, o pessoal chega para mim: pastor, o senhor me lembra quando eu saí levar tal coisa? Eu disse: rapaz, é meio difícil eu me lembrar, viu? Porque eu vou esquecer também. Lembra? É igual? Lembra, né? Deus está vendo, né? Se não for o Espírito Santo, tem hora que o Espírito Santo tem raiva, né? Feche seus olhos. Peça para Deus te tornar um servo obediente. Peça para o Senhor, o Espírito Santo, tirar de você esse ânimo dobre. Limpem as mãos. Sintam as vossas misérias. Se achegue ao Senhor. Ele se achegará a cada um de nós aqui, aleluia. Arrependam-se, mudem os hábitos. O Senhor quer nos dar qualidade de vida espiritual. O Senhor está aqui nesse lugar, lutando para conquistar e ser o Senhor da nossa vida. Levar a nossa vida para viver desse lugar onde Ele foi preparar, e Ele voltará e nos levará. A trombeta soará como soou nessa noite aqui, e o Senhor arrebatará o seu povo, glória a Deus, aleluia. Transformará o nosso corpo abatido para ser segundo o seu, e tudo aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e tudo aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. O inferno já era, o pecado já era, porque o Senhor pagou na cruz, e nós estamos libertos para viver a promessa. Oscilantes, cambaleando, sentindo tentações, mas o Senhor diz: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, aleluia. Então chame o Espírito Santo para você, que Ele conduza a sua vida, as suas escolhas, que Ele lhe amadureça para você viver uma vida em abundância, porque aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus, aleluia.
Superabundará a graça de Deus. Senhor, que o Teu Espírito Santo exerça sobre essas áreas de dificuldades da nossa vida, no que se diz respeito, Pai, a Te obedecermos, que Ele exerça nesse exato momento aquilo para qual essa palavra foi destinada, Senhor, para gerar em nós servos que se pareçam contigo, que vivam essa promessa nesses dias tão difíceis. Os dias maus chegaram, Senhor. Os dias maus chegaram, Senhor. O espírito do anticristo, Pai amado, está aí com as suas influências. Nós estamos aqui nos revestindo desse poder para lutarmos com as Tuas armaduras e resistirmos a Ele. Então, Deus, nessa noite, Pai, cura as almas feridas, espíritos abatidos, tristezas. Pai amado, no nome de Jesus, toca em pessoas nesse momento e nessa hora, para que flua, ó Deus, esta água que gera vida, Pai. Toca neste homem, toca nesta mulher, para que seja exercido sobre a vida dele, dela, na minha, somente a Tua verdade, nada mais do que a Tua verdade. Nos liberta nessa hora, nesse momento, nos faz olhar não para a tentação, mas nos faz olhar para a promessa, para a vida eterna, para as ruas de ouro, aonde guiar-me, ó meu Senhor. Te seguirei por Teu amor, é a Tua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz, aleluia. Que esse Deus que curou, que sarou, que ressuscitou aquela criança, Ele faça parte diariamente da nossa vida, da nossa história, das nossas escolhas, das nossas lutas, para que possamos vencer de glória em glória, aleluia. E nessa noite venhamos a ser revestidos do Teu poder, abraçados pelo Teu Espírito. Que nessa noite possamos ser conduzidos pela verdade, aleluia. Libertos para levar pessoas à libertação pela Tua palavra, aleluia. Alabaia sou de calamanto reviaçai. Manifesta-te, Espírito Santo. Tu tens liberdade aqui. Fala aos corações, no íntimo de cada um. Aleluia. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Renove a sua aliança com o Senhor nessa noite. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho, aleluia, Jesus. Para onde eu vou. A ti, Senhor, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E reconhecemos as nossas falhas diante de Ti, ó Senhor, porque sabemos que há restauração em Tua pessoa bendita. Eu vou para o Pai, então mas aquele que crê em mim obras maiores fará. Deus está falando com você, é sobre você e Ele, aleluia. É a respeito de você e Ele, o propósito dEle na sua vida, a salvação que Ele oferta a você por intermédio de Cristo Jesus. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Pai, o e Ele Senhor vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele existe em vós e estará em vós para sempre. Aquele que crê nos seus mandamentos e os guarda, esse é
alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O Senhor quer se manifestar a ti. O Senhor quer se manifestar para ti. O Senhor quer se manifestar para ti. Aleluia. Oh, aleluia. Aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia, Deus. Obrigado por tão grandiosa salvação. A Ele. Aleluia. Quero te amar mais, Senhor. Diga isso pra Ele. Quero te amar mais, Senhor. Diga isso pra Ele. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Como disse o pastor Jonas, que os conselhos do Senhor sejam o seu guia. Que você ande sobre esses conselhos. Que você creia, mesmo que não creia, que essa é a verdade. Que lhe levará a você amar mais a Deus. Aleluia. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Abençoa essa família, Senhor, Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Cura, Deus, nessa noite. Cura, arranca enfermidades nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Arranca enfermidades, ó Deus, em nome de Jesus. Repreende enfermidades espirituais, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que seja decretado, ó Pai, a derrota do inimigo das nossas almas. E que seja nessa noite, Senhor, decretada a Tua vontade, o Teu querer, a Tua palavra sobre a nossa vida. Oh, aleluia! Se entregue ao Senhor, renda-se ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor, ame ao Senhor, chame a atenção do Aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei.